Carta aos Efésios, Elianai Cabral. Prefácio. Acedi com alegria ao gentil pedido do meu irmão e amigo Elianai Cabral para escrever este prefácio. O motivo da minha alegria está principalmente na certeza de que esta obra cumprirá uma abençoada missão entre os evangélicos de língua portuguesa, tão carentes desse tipo de literatura no seu próprio idioma. O pastor Elianai Cabral, neste importante comentário da Carta aos Efésios, cumpre zelosamente um dos seus aspectos mais duradouros do seu tríplice ministério de escritor, pregador e conferencista, dos mais apreciados em todo o Brasil. Como autor de livros, basta salientar a excelente consagração de seu primeiro lançamento pela CPAD, O Pregador Eficaz, obra que, embora vinda a lume recentemente, já está programada para nova edição. No preparo de seu comentário da Carta aos Efésios, Elianai Cabral analisa os grandes temas dessa maravilhosa epístola paulina, abraçando os mesmos princípios de fidelidade à sã doutrina que nortearam a vida do grande apóstolo aos gentios. Nenhuma concessão é feita nem ao modernismo teológico, que elimina todas as gloriosas verdades escatológicas da epístola, e nem ao radicalismo farisaico de alguns que não economiza aplausos à doutrina da justificação pela fé apenas para hipocritamente negar as boas obras exigidas pela mesma fé. Convém salientar que a verdadeira hermenêutica jamais encontra quaisquer contradições entre Paulo e Tiago, pois enquanto este salienta na sua carta a justificação da fé diante dos homens mediante as obras, aquele enfatiza a justificação do homem diante de Deus, o que somente pode ocorrer pela fé. Portanto, tratam ambos os apóstolos de assuntos inteiramente distintos. Comentado aos Efésios capítulo 2, versículo 10. Elianai Cabral registra, abre aspas, feitos novos, podemos agora andar no novo caminho e fazer as boas obras. O fazer boas obras independe da vontade do regenerado, porque é parte de sua vida nova. Isto está em consonância com o objetivo da nossa eleição, conforme está escrito, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, Efésios 1, versículo 4. O meu sincero desejo e a minha fervente oração é no sentido de que os leitores dessa obra sejam verdadeiramente conduzidos pelo Espírito Santo aos lugares celestiais em Cristo Jesus e ali permaneçam arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderem com todos os santos qual é alarde e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Estou certa de que neste mesmo ardente desejo de Paulo revelado aos cristãos de Éfeso, constrangeu também o pastor Elianai Cabral a entregar-se dedicadamente à difícil tarefa de preparar este valiosíssimo livro que tanto enriquece a Igreja e enaltece o glorioso nome de Jesus.
Rio de Janeiro, março de 1983, Abraão de Almeida. Encerramos aqui o prefácio. Introdução. A carta aos Efésios já tem sido apresentada. Devido à sua posição geográfica, Éfeso era ponto estratégico no sentido religioso e geográfico. Religiosamente, era uma cidade pagã e destacava-se nela a imagem do templo de Artemis, deusa também conhecida como a Grande Diana dos Efésios. A vida cotidiana do povo era grandemente influenciada pela adoração desse ídolo. A indústria e o comércio e mesmo o lazer popular encontravam-se em Artemis, sua grande inspiração. Geograficamente, Éfeso tornou-se ponto estratégico também para o trabalho missionário de Paulo na Ásia. Hoje, restam apenas ruínas daquela que chegou a ser uma grande metrópole e capital da província. Ruínas que ficaram como monstruário da via arcadiana, com 500 metros de extensão, toda pavimentada de mármore, do teatro romano para 25.000 lugares, de um estágio para jogos e do templo de Ártemis, etc. 2. Data. Não há uma data específica mais provável para o período em que foi escrita a carta. Talvez tenha sido entre 61 e 63 depois de Cristo, quando o apóstolo estava preso em Roma. Por isso, a carta é considerada uma das cartas da prisão. No ano 64, ocorreu o incêndio de Roma e provavelmente na primavera de 63, Paulo foi liberto da prisão. 3. Destinatários. A quem escreveu Paulo esta carta? 3. Destinatários. A quem escreveu Paulo esta carta? Foi realmente aos Efésios? Ou à igreja de Laodiceia? Ou a de Colossos? Esta questão tem sido levantada através dos séculos pelos críticos. Entretanto, os exegetas modernos têm apresentado vários problemas quanto à destinação da epístola, baseando a dificuldade na frase do primeiro versículo, Efésios 1:1, que diz: aos que estão em Éfeso. E esta dificuldade está em que as palavras em Éfeso não se encontram na maioria dos mais antigos manuscritos. Parece que Paulo omitiu a localização geográfica para que quem escreveu a carta. Outra dificuldade apontada pelos críticos modernos são 2 textos dentro da epístola que dão a ideia de que Paulo tivesse tido pouca familiaridade com os Efésios. O tom distante com que ele fala sobre ter ouvidos acerca da fé de seus leitores e sobre o terem eles ouvido falar de seu ministério, capítulo 3, versículo 2, dá a impressão de ter escrito para outra igreja. Seria Laodiceia que a recebeu? Esta igreja tem sido apontada por estudiosos como possível, visto que certa tradição antiga a identifica como o destinatário da carta. Alguns eruditos sugerem que os copistas dos manuscritos originais suprimiram Laodiceia por causa do que está escrito acerca dessa igreja em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. E
Ainda outros copistas teriam colocado Éfeso por causa da relação íntima que Paulo tinha com a igreja dali. Entretanto, não é provável qualquer alteração. Então, a probabilidade seria a de que a carta tinha um cunho circular, isto é, fora redigida para ser lida em várias igrejas locais da Ásia Menor próximas a Éfeso. Cremos que o problema do destinatário não afeta em nada o objetivo teológico e doutrinário da carta. 4. Autoria. Outro problema levantado, ainda que sem muito argumento, é quanto à autoria da carta. Um erudito norte-americano, por nome E.J. Goodpace, apresentou a teoria de que o autor teria sido algum cristão atuante e admirador do apóstolo Paulo. Sugeriu ainda o nome de Onésimo, o escravo convertido na prisão em Roma e que fora escravo de Filemon. Porém, não há nenhuma possibilidade de aceitação dessa ideia. A objeção interna levantada quanto à autoria paulina está na citação de algumas expressões, as quais parece não serem próprias de Paulo, nem de seu estilo. Entretanto, as provas que afirmam a autoria paulina são mais fortes que as contra-argumentações, pois aos Efésios conta com forte e notável confirmação histórica, não deixando dúvida alguma sobre a sua autoria. Paulo foi realmente o autor dessa maravilhosa carta. Tíquico, também ministro do Evangelho, foi o portador dessa e de outras cartas paulinas, Efésios 6, 21, 22. O ministério de Paulo em Éfeso foi muito próspero. Por mais de 2 anos, referência na carta no livro de Atos 19, 8, 10. Ele andou e pregou livremente naquela região, aproveitando todas as oportunidades surgidas. Em Éfeso, ele fez um contato mais direto com o povo da cidade, mais que em qualquer outro lugar. Lucas, o médico amado e autor de Atos dos Apóstolos, observador, criterioso, notou esse fato quando afirmou: todos os que habitam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Jesus, assim, judeus como gregos, Atos 19, 10, escreveu mais sobre aquela região, afirmando que a palavra do Senhor crescia e prevalecia, Atos 19, 20, e que o número dos que creram foi grande, Atos 19, 26 e 27. Terminamos aqui a parte da introdução.